Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras aqui do canal Sem Censura. Hoje nós vamos dar continuidade à gravação das nossas videoaulas. E o tema de hoje é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela deve ser compreendida a partir de elementos que corroboram o quanto que as camadas sociais mais pobres sofrem com a imposição de determinados setores da sociedade. Em outras palavras, quando a classe mais pobre, quando a classe mais subdesenvolvida percebe o quanto que está sendo prejudicada nos seus interesses, essa população pega em armas para defender os seus anseios. Galera, a Revolução Francesa deve ser explicada com base no que o absolutismo impunha na sociedade naquele momento. A sociedade estava dividida em ordens, em classes sociais estamentais, ou seja, não mudava. O que determinava a posição que o indivíduo ia ocupar na sociedade era justamente o seu nascimento. Ou seja, se nascesse nobre, nascesse lá entre os aristocratas, ia morrer pertencendo a essa camada social. Porém, se nascesse entre os camponeses, iria viver nessa condição para o resto da vida. Não mudava a sociedade naquele momento. Então, essas contradições da sociedade naquele momento fez com que as classes sociais mais desfavorecidas pegassem armas. E alguns fatores devem ser pontuados. Para sustentar o luxo, para sustentar a riqueza naquele momento, o rei cobrava impostos e quem pagava esses impostos não era o primeiro ou segundo estado, era sim o terceiro estado. Mais especificamente, o que significa esses estados? O primeiro estado era ocupado pelo clero, ou seja, setores da igreja. Né? Nós tínhamos o alto clero e o baixo clero. O segundo estado era exatamente os nobres, o sangue azul, a realeza. Né? E o terceiro estado eram os camponeses, eram os burgueses, eram os servos, eram os sans-culottes, camponeses, ou seja, a grande maioria da população. Isso fez com que mudanças significativas fossem perpetradas na França. Por quê? Quem pagava os impostos era exatamente o terceiro estado. Né? O primeiro e o segundo se recusavam a pagar. Até que nós tivemos uma crise financeira muito grave na França. E essa crise financeira fez com que o rei buscasse soluções naquele momento. E a solução foi convocar os Estados Gerais. Foi a Assembleia dos Estados Gerais. O que significou essa Assembleia dos Estados Gerais? O rei simplesmente veio com uma proposta. Qual era a proposta do rei Luís XVI? Simples. Era fazer com que o terceiro estado pagasse mais impostos. Então propôs uma votação naquela época. Primeiro, cada ordem social poderia ter o direito a um voto. Automaticamente, primeiro e segundo estado iriam se unir e derrotar o terceiro. O terceiro estado queria uma votação por indivíduo. Sendo a maioria, conseguiria derrotar o primeiro e o segundo estado juntos. A nobreza continuava a se recusar a pagar impostos. Né? A gente pode traçar um paralelo com os dias de hoje. Hoje, quanto mais rico a pessoa for, menos imposto essa pessoa paga. E, em contrapartida, nós que somos povão, nós que pertencemos às classes não favorecidas, temos que pagar uma carga tributária que está além da nossa realidade, infelizmente. Galera, então é o seguinte, o que o terceiro estado fez? Percebendo que iria ser derrotado, percebendo que o primeiro e o segundo não abririam mão dos seus privilégios, o terceiro estado se reuniu e se declarou em Assembleia Nacional. O objetivo da Assembleia Nacional era simples, elaborar uma Constituição e fazer com que o rei aceitasse respeitar os dispositivos constitucionais. A ideia da Assembleia era limitar o poder do rei. Né? O rei, obviamente, não iria aceitar,
porque diante do ideário absolutista, ele deveria ter plenos poderes. Resultado, o terceiro Estado adotou uma postura muito mais radical, liderados pelos sans-culottes, que era a classe social muito pobre, né? Por que tem esse nome? Porque eram pessoas que não tinham condições de comprar calças semelhantes às calças que os nobres utilizavam. Sans-culottes sem calças, sem as calças nobres, sem as calças de tecido mais refinado. Por isso, nós tivemos no dia 14 de julho de 1789 a tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha era um prédio que era utilizado pelo rei para prender aqueles que eram contra o seu regime político, ou seja, os presos políticos ficavam nessa Bastilha. O rei utilizava para guardar suas armas. Então o terceiro Estado via a Bastilha como símbolo do poder absoluto do rei. Por isso, o terceiro Estado decidiu invadir a Bastilha, dominou a Bastilha. É o início do processo que nós chamamos de radicalização das questões políticas na França. O rei Luís XVI, obviamente, ficou muito assustado. Nós tivemos, então, a partir do dia 26 de agosto de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que teve como baluarte a interferência dos princípios iluministas, fundamentais para a eclosão desse movimento. Então, o que ficou determinado nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Que todos os homens, eles nascem livres e iguais, e que por isso têm os seus direitos, e a única fonte de poder é exatamente o próprio povo. A grande questão aí é o seguinte: quando eles estabeleceram a monarquia constitucional, o que significou isso na prática? Significou que o rei deveria obedecer à Constituição, seguindo aquilo que Montesquieu disse lá no movimento iluminista. Qual era a principal ideia ali? Era fazer com que ocorresse a divisão do poder em 3 esferas diferentes, e eram esferas onde um não poderia se interferir no outro. Era a divisão harmônica do poder. E o rei, obviamente, se recusava a aceitar isso. Galera, nós tivemos a formação da Guarda Nacional, que tinha o objetivo de dissolver, de acabar a tiros, com a violência, os movimentos populares, movimentos que, na verdade, defendiam os interesses da realeza. Porque nós tivemos, a partir dos acontecimentos da Revolução Francesa, a formação de uma aliança entre diversos países europeus com a finalidade de impedir que aquelas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade se espalhassem pela Europa. Porque muitos reis sentiram um medo muito grande de que aquelas ideias se espalhassem pela Europa e eles perdessem o poder. Então nós tivemos aqui a formação de alguns países, aliança de alguns países, com o objetivo muito claro de evitar que aquelas ideias se difundissem. Por isso nós tivemos um período em que ficou conhecido como Convenção Nacional, em que o parlamento se reuniu. E isso é importante, a união desse parlamento, a formação desse parlamento, porque nós tivemos ali a delimitação político e partidário. Ou seja, grupos políticos se definiram. E essa definição usada na Revolução Francesa é usada até hoje também. Nós tivemos como herança essa divisão ideológica, política e partidária. Do lado esquerdo do parlamento sentavam-se os jacobinos. Os jacobinos era aquele grupo mais radical, defendia que a população deveria ter o direito ao voto, ou seja, o voto universal, defendia os interesses dos camponeses, adotavam ideias no sentido de promover uma mudança radical na França. Era um grupo ligado aos setores mais radicais e mais revolucionários da sociedade francesa. Do lado direito, nós tivemos a formação dos girondinos.
Os girondinos, em contrapartida, defendiam mudanças mais sutis, mudanças que atendiam os interesses tanto da classe burguesa quanto dos adeptos dos interesses do rei absolutista. E no centro nós tínhamos o pântano. Por que pântano? Pântano lembra sujeira, ou seja, era um grupo político que oferecia o seu apoio a quem tivesse mais condições financeiras. Ficava em cima do muro e pendia para o lado que oferecesse mais vantagens financeiras. Por isso tem o nome de pântano. Galera, inicialmente os girondinos tomaram a dianteira, porém não conseguiram solucionar os problemas da França. O resultado disso foi que os jacobinos, articulando com diversos setores da sociedade, tendo o apoio principalmente dos sans-culottes, conseguiram chegar ao poder. Quando os jacobinos chegaram ao poder, liderados sobretudo por Danton, Saint-Just, Marat, e também o grande líder dos jacobinos, o Robespierre, eles adotaram uma política muito radical e acabaram instituindo o que nós chamamos de Grande Terror. Por quê? Os jacobinos, na verdade, instituíram uma ditadura. Perseguia todos aqueles que eram contra o seu regime político. Qual foi a consequência disso? Que a população francesa deixou de apoiar os jacobinos, porque sentiram um gostinho, amargo, de sangue na garganta, porque qualquer suspeito já era condenado à morte. Danton, tudo indica que ficou um pouco paranoico, E Robespierre nem se fala. Robespierre ele acabou condenando à morte até mesmo aqueles que eram aliados políticos na época da Convenção. Então a guilhotina foi utilizada para amedrontar todos aqueles que ofereciam uma certa ameaça ao governo jacobino. O Tribunal Revolucionário que foi montado naquela época matou milhares de pessoas. Simples suspeitos eram condenados à morte. Às vezes problemas relacionados à família, vizinhos, um acabava dedurando o outro e a guilhotina era colocada em uso, por questões simples. Enfim, o resultado disso foi que aqueles espetáculos de horrores promovidos pelos jacobinos em praça pública acabou fazendo com que a população deixasse de apoiar. Por isso entrou em cena os girondinos. Percebendo que os jacobinos já não tinham tanto apoio assim, os girondinos deram um golpe. Um golpe chamado Reação Termidoriana. Retiraram os jacobinos do poder e voltaram a governar. E o destino do Robespierre foi o mesmo que ele impôs aos seus adversários pouco tempo antes. Ou seja, a guilhotina. Os girondinos começaram a governar e instituíram o que nós chamamos de diretório. Ou seja, 5 diretores foram eleitos pelo Poder Legislativo para começar a governar a partir daquele momento. Porém, nós percebemos que a volta dos girondinos ao poder resultou na consolidação dos interesses da classe burguesa. Em contrapartida, aqueles sans-culottes, aqueles camponeses, aquelas pessoas mais humildes se viram alijados do poder. Perderam tudo aquilo que havia conquistado. Nesse momento, se destaca nos campos de batalha um general chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que nasceu na Córcega, uma região que a França havia tomado da Itália, ele começou a perceber que a partir das suas ações no campo de batalha, poderia dar um sentido político a tudo aquilo que ele estava fazendo. Então a fama de Napoleão Bonaparte correu as ruas da França. O diretório, formado pelos girondinos, não estavam conseguindo encontrar uma solução para os problemas da França. Uma crise financeira se abateu sobre o país, a classe camponesa, o terceiro estado, percebeu que não haviam consolidado todos os seus anseios
que haviam sido determinados lá no início da Revolução. Por isso, nós tivemos um golpe organizado, perpetrado pelo Napoleão Bonaparte. E esse golpe fechou a Assembleia, fechou o Diretório, instituiu a nova fase dessa Revolução Francesa. O nome desse golpe ficou conhecido na história como 18 Brumário. Quando Napoleão Bonaparte chegou ao poder, uma das primeiras medidas adotadas pelo general foi a criação de uma Constituição, né? E nessa Constituição dava a ele o título de cônsul. Ele conseguiu bater de frente com os países absolutistas que tentavam impedir que o ideal da revolução se espalhasse pela Europa. E ele começou a consolidar o seu poder de uma forma absoluta. Algumas medidas foram adotadas por Napoleão que permitiram com que os franceses alcançassem um período de estabilidade. Por exemplo, quando ele criou o Banco da França, ele conseguiu controlar o sistema financeiro e permitiu que os burgueses tivessem uma relativa estabilidade. Ele concedeu apoio às fábricas, ele conseguiu estabelecer um equilíbrio entre o sistema de importação e exportação, fez com que a balança comercial ficasse favorável, criou o Código Civil. O Código Civil, que era um sistema de leis que regulamentava a propriedade privada, né, e também as relações de trabalho. Muitas atitudes foram tomadas por Napoleão Bonaparte e que permitiram com que a França alcançasse um período de estabilidade. Percebendo que o seu poder havia se consolidado de uma forma substantiva, Napoleão decidiu tornar-se imperador, né, e iniciar uma política expansionista, dominar outros países, exercer um controle político sobre outras nações, né. Isso vai ser importante porque repercutiu também na história do Brasil, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Na cerimônia de coroação do imperador Napoleão Bonaparte, ele adotou uma atitude que foi muito simbólica. Napoleão Bonaparte, no momento em que no momento que o Papa ia colocar a coroa em sua cabeça, ele pegou a coroa do Papa e colocou na sua própria cabeça. O que significou isso? O que esse símbolo, esse gesto significou? Na verdade, significou que a partir daquele momento, ele, Napoleão Bonaparte, o Estado francês, estaria acima dos interesses da Igreja Católica. Ele conseguiu dominar alguns países, ele conseguiu estabelecer uma política expansionista e controlar militar e politicamente outras nações. A Espanha caiu sob o poder de Napoleão. Nós tivemos um conflito muito grande entre França e Inglaterra, conflito histórico, né? Diversas regiões caíram sob o domínio do general, do imperador Napoleão Bonaparte, né? O resultado disso para o Brasil foi o seguinte: ele impôs à Inglaterra o que nós chamamos de bloqueio continental, ou seja, nenhum país europeu poderia comercializar com os ingleses. A ideia era sufocar a economia da Inglaterra e viabilizar uma guerra que possibilitaria o seu domínio político e militar. Portugal ficou numa situação difícil, porque se respeitasse essas ordens de Napoleão, rompendo assim com a Inglaterra, entraria em uma séria recessão econômica. Se porventura continuasse comercializando, as tropas napoleônicas iriam invadir o seu país. O que Dom João VI fez? E, na verdade, na época, ele era príncipe regente. Ele havia assumido o controle político, mas como príncipe regente, porque a sua mãe, Dona Maria I, estava com sérios problemas mentais. Ela era a rainha. Ele assumiu como príncipe regente, né? O que Dom João fez? Simplesmente embarcou para o Rio de Janeiro, mudando radicalmente a história do nosso país. Isso vai ficar para um outro vídeo. Napoleão, então, decidiu invadir também a Rússia, porque a Rússia desrespeitara o bloqueio continental, o tratado imposto por Napoleão. Só que os franceses adotaram uma estratégia que
foi adotada na Segunda Guerra Mundial também, comprovando que Hitler não estudou história. Que os russos fizeram? Recuaram, destruíram as plantações, o que nós chamamos de política de terra arrasada. Quando os soldados de Napoleão chegaram, não tinha comida, não tinha água, e o frio, a temperatura muito baixa, fez com que o exército de Napoleão ficasse muito fraco, o que resultou em sua destruição. Essa derrota de Napoleão Bonaparte para os russos marcou o início do declínio de Napoleão. Napoleão acabou perdendo apoio em diversos setores da sociedade francesa. A política nacionalista de Napoleão acabou resultando em movimentos contrários a ele, de certa forma. E com isso ele acabou sendo preso e enviado para a ilha de Elba. Lá na ilha de Elba, ele ficou durante certo tempo. Mesmo assim, mesmo preso na ilha de Elba, ele conseguiu fugir. Fugiu e retomou o poder lá na França. Foi o que nós chamamos de governo dos 100 dias, porque, de certa forma, ele já não tinha tanto poder quanto antes. E ele acabou perdendo mais uma vez e sendo enviado para a ilha de Santa Helena. Lá na ilha de Santa Helena, ele acabou morrendo em 1821. Galera, essa foi a nossa aula, nossa videoaula. Espero que todos estejam tomando as medidas necessárias para preservar a saúde. Espero que todos estejam estudando. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos aqui à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera!